inimigo da felicidade? O maior inimigo da felicidade tem algo que está enraizado no coração de algumas pessoas, mas que nós podemos também resolver não deixar isso ser enraizado em nós. E o que é felicidade? A felicidade ela não é igual à alegria, que ela é momentânea. A alegria ela é uma emoção. Assim como as outras, ela é passageira e ela pode ser reativa. Coisas te trazem alegria, coisas te geram raiva e assim por diante. Então as emoções, elas têm também a alegria. Porém a felicidade ela não é uma emoção, ela é um sentimento. E ela pode ser um estado permanente, independente da situação que você esteja. A alegria ela pode ser gerada e ela pode ser reativa a qualquer tipo de contexto que te traga esse prazer. Mas a felicidade, independente das circunstâncias que você vive, ela pode estar presente na sua vida. A palavra de Deus nos afirma que ela pode estar presente na sua vida. Aqui tem um texto que nos mostra que a felicidade ela não é algo reativo, ela é um estado que nós podemos nos encontrar nele todos os dias. Olha o que diz, eu queria que a gente projetasse esses versículos agora, que eu vou ler, e você acompanhasse comigo no telão. Preste atenção, Provérbios capítulo 3, verso 13. Vamos projetar. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Lá em Jó capítulo 5, verso 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Olha o que diz Salmos 32, do 1 ao 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Olha o que diz nas minhas versões aqui, tudo o que quer dizer bem-aventurado. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribuiu culpa e a quem não há hipocrisia. Então é um estado que você pode se encontrar, porque você pode ser feliz e não ter somente alegria. Eu sei que nós vamos viver dias bons, dias de alegria, dias de regozijo, e o Senhor quer nos proporcionar esses dias. Mas a felicidade é um estado permanente que Deus deseja que nós vivamos nele. Você acredita nisso? Quem aqui deseja ser feliz? Quem aqui é feliz agora? Levante a sua mão. Amém, aleluia. Independente do dia que você esteja passando ou das circunstâncias que você se encontra, a estação não pode mudar o fato da sua felicidade. Você tem que ser feliz independente da sua luta. Agora pode ser que você não esteja alegre por passar por ela, e é normal, às vezes a gente vai se abater, mas a felicidade não pode sair do nosso coração. Olha o que diz a palavra de Deus. Existe um inimigo voraz contra a nossa felicidade. É um sentimento que pode estar no coração de qualquer homem, e que se ele não for subjugado, pode acontecer que você perca a felicidade enquanto vive. O 10º mandamento pode te impedir, se você não cumprir, de ser feliz. E qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás. Como que a cobiça pode te impedir de ser feliz? Como que a cobiça pode ser um empecilho para você não ter plenitude na sua vida? A cobiça é o quê? A cobiça é quando você deseja aquilo que Deus não te deu. A cobiça é quando você tira os olhos de tudo aquilo que é seu para olhar para aquilo que é do outro. A cobiça pode acabar com a sua felicidade. A cobiça sempre coloca os seus olhos naquilo que você não tem. Sempre coloca a sua felicidade condicionada a algo que ainda você vai conquistar. Algo que está na vida do outro, mas que você ainda não usufrui. Então a cobiça pode te impedir de ter um estado de felicidade. Porque sempre está te faltando algo. Então, o que a palavra de Deus nos diz sobre a cobiça? Diz assim, nós vamos ler 3 versículos. O primeiro deles é onde está escrito o 10º mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 17. Eu vou ler aqui na minha versão. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os servos ou servas, nem seu boi ou jumento,
nem coisa alguma que lhe pertence. Vamos lá agora para 1 João capítulo 2, verso 15. 1 João 2,15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Mateus capítulo 23, verso 25. Olha o que Jesus disse para os fariseus: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Muitas vezes a gente controla a cobiça nas atitudes, mas dentro do coração ela existe. E o que o Senhor está falando para os fariseus? Você tem que tratar esse seu coração. Você tem que tratar o que você sente quando você vê o outro sendo abençoado. Você tem que tratar e limpar o que está dentro, porque aí externamente isso vai ser expressado. Mas o farisaísmo é quando você maqueia o seu interior através do seu exterior. A hipocrisia que Jesus fala aqui é quando você tem a aparência de que não cobiça, mas dentro do seu coração existe inveja e cobiça. O que é cair nessa cobiça? Lá em Gênesis 3 fala que um dia o homem cobiçou pela primeira vez, e Eva foi seduzida pela serpente a cobiçar aquilo que ela não tinha. Olha o que diz Gênesis capítulo 3, verso 1. Olha o que está escrito: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Só até aí. Presta atenção, olha o tanto que conversar com serpente pode ser um problema. Você não pode ficar dando uma de Harry Potter por aí não. Toda hora a serpente vir falar na sua cabeça e você conseguir conversar com ela. Presta atenção. Vocês entenderam, está assistindo Harry Potter, né? E aprenda uma coisa: a serpente, Satanás, vai vir sempre distorcendo a verdade, assim como ele fez com Eva. Olha como que ele começa a conversa. Olha como que a serpente começa o diálogo. Volta lá no verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Quem disse que Deus falou isso? Deus não falou em momento nenhum que eles não poderiam comer de toda a árvore do jardim. Pelo contrário, Ele deu todas as árvores para eles comerem, só falou que uma não podia. Aí a serpente pegou a cabeça de Eva e virou para aquilo que ela não podia e fez ela esquecer de tudo que ela podia. Ela deu total corda nessa conversa. E mesmo respondendo aquilo que Deus tinha falado, depois ela continua nesse diálogo. Então a primeira vez que um homem foi enganado e ele caiu no conto do vigário, sabe o que aconteceu? Queda. Ele cobiçou a única coisa que Deus não tinha dado para ele. E ele esqueceu do quanto ele era abençoado por ter tudo que Deus tinha dado. Os olhos deles, escamas vieram sobre os seus olhos e impediram eles de admirar tudo que Deus tinha dado a eles. E eles voltaram a sua atenção para a única coisa que Deus falou: essa não é para vocês. E Deus foi mal em falar que isso não era para eles? Não. Mas quando ele acredita que aquilo que lhe falta é aquilo que ele precisa, ele vai acreditar que Deus é mal por aquilo que ele ainda não tem. Olha o que a palavra nos diz a respeito de cobiça. A cobiça, então, ela está dentro do interior do homem, e ela vem o corroendo, conforme diz o texto de Mateus 23. E qual que é o principal sintoma da cobiça? Qual é o principal efeito da cobiça no seu coração? Como diagnosticar se você tem isso no seu interior? A primeira coisa é a comparação. Quando você cai na comparação, você começa agora a ter uma insatisfação com aquilo que Deus entregou a você.
Você começa a olhar para tudo que Deus deu para o outro e esquece do quanto Ele foi bom com as coisas que Ele te deu. E a cobiça agora toma lugar no seu coração, porque a comparação agora é um hábito seu. Você olha para o fulano e fala, Deus tem sido bom com alguém. Não comigo, com alguém. Você olha para o fulano e fala, nossa, como Deus é bom para ele, não para mim. O que eu tenho é pouco, o que ele tem é muito. E o que faz o nosso coração ficar nessa comparação? Existem alguns pensamentos que a gente pode ter. As pessoas conseguem fazer tal coisa porque tem mais tempo do que eu, tem mais habilidades do que eu, veio de família melhor do que a minha, tem um carro melhor, tem uma casa melhor. Não, a esposa dele é muito melhor que a minha. É por isso que ele vive em paz nesse casamento dele. O dele é maravilhoso, ele não sabe o que eu passo em casa. Ele não sabe. Deus abençoou ele, eu fui castigado. Olha para você ver o quanto que isso é comparação. Aí você olha para isso e fala assim, cara, é muito bom quando você pega aquele que tem algo que você admira e compara com aquilo que você acha inferior. Mas o quanto seria bom também se você estivesse morando ao lado de um lugar onde a casa tem uma família rixosa, aonde o cara é ignorante, a mulher é goteira, os filhos é uma loucura, o pau quebra lá dentro, aí você vai falar, ô Senhor, obrigado pela minha casa. Esse povo é uma loucura. Eu sou muito abençoado. Essa mulher, não vou nem reclamar. Obrigado pela mulher que tu me deste. Isso é bom. E aí você começa a olhar e você olha para o seu marido e fala, rapaz, o marido da fulana é ignorante. Você já viu a grosseria que ele fez com ela? Pois é, obrigado, Senhor, pelo meu maridinho. Ele parece tão franzininho, mas é mansinho. Aí você vai começar a ver que a comparação é sempre olhando para o outro, tipo assim, porque ele é beneficiado, mas você esquece que se você comparar para baixo também, você é muito agraciado. Mas qual que é a condição que o nosso coração se encontra? Existem frases que nós falamos enquanto essa comparação existe. Nessa idade já era para eu estar na posição tal. Nessa idade já era para eu estar fazendo isso ou aquilo. Nessa idade já era para eu estar formado. Nessa idade já era para eu estar casado. Não, nessa idade já era para eu ter filho, já está passando o tempo. E aí você compara com aquele que está vivendo coisas que você ainda não vive. Nessa idade já era para eu ter um monte de coisa. Porque olha o seguinte, nós estamos aqui edificando igreja, mas olha para aquela igreja, o quanto que é legal participar daquele lugar. Aquele ministério é muito bom. Nossa, os pastores deles são mais legais. Nossa, que povo, gente boa, aquele cara prega muito. Não, aquela pastora lá, meu Deus do céu, do reteté do fogo santo. Eu admiro muito o jeito que eles fazem, nossa, que legal. Não, mas agora tem o seguinte, os membros daquela igreja, eles são fantásticos. Eu vou te contar um negócio, existem líderes lá que eles são top. O pastor sai daquele lugar e os líderes tocam do mesmo jeito. Por quê? Porque tem o mesmo coração. Meu Deus, Senhor, por quê? Por que eles têm isso? Aí você olha para a situação em que aquela igreja se encontra e esquece quantos anos eles estão construindo. E só compara a sua situação atual com a situação que você está vendo. Mas você não quer saber o que fez eles chegarem lá. Você quer saber só o que eles têm e você não. Aí você compara. Você compara, o fulano prega bem, eu prego mal. Fulano canta muito, eu não canto nada. Pode ser, gente. Eu vou te contar um negócio. Quem aqui lembra o dia que a gente ouviu a primeira música do Alessandro Vilas Boas? Que horror. E olha que está gravado, mas ele sabe disso. Mas hoje, ele já tinha unção, tinha o poder do Espírito Santo, mas ele aperfeiçoou uma técnica. E hoje alguém que não conhecia ele lá no início da carreira, fala, nossa, esse cara além de cantar muito tem unção. Pois é, mas tem coisas que Deus já te deu, mas que tem que ser desenvolvidas. Mas aquele que está chegando agora, só olha para ele e fala, nossa, eu nunca vou chegar nesse lugar. Eu nunca vou conseguir cantar como ele canta. Nossa, escrever essa música, que música poderosa. Não, isso aqui está do trono de Deus. Mas você compara o estado atual. Você não viu a trajetória. Você não sabe de onde aquelas pessoas vieram, o que Deus construiu dentro delas. Então acontece que as pessoas pagam um preço. Mas você fica olhando assim e fala, cara, fulano, ele tem uma casa muito boa. Deus deu um carro para ele que é o meu sonho. Deus deu para ele algo que eu ainda não tenho. E você não consegue admirar e falar assim, Senhor, é bom, né? Vai chegar a minha hora. Você olha e fala, por que eu não tenho? Tem gente que é tão grato que ele fica falando, Senhor, por que eu sou tão abençoado? Mas tem gente que é tão insatisfeito que ele fala, por que eu não fui abençoado? Por que eu não consegui tal coisa? Por que não é eu que estou fazendo isso?
E existe um clamor no coração dessa pessoa, sempre por mais. Ele nunca está satisfeito com o estágio que ele se encontra. E eu sei que tem pessoas que se estagnam no processo e elas não conseguem perceber que tem que avançar. Igual eu te dei o exemplo agora do Alessandro Vilas Boas. O cara tem unção, tem tudo, mas ele falou, cara, eu preciso cantar melhor. Eu preciso aperfeiçoar essa parada aqui, porque Deus me chamou para isso. E aí a pessoa vai procurar aperfeiçoamento. Mas o outro não, ele fica comparando, fica olhando, fica vendo aonde que está faltando. E fala, Deus não é tão bom assim. Deus pode até ser bom, mas não comigo. Ele é com alguém. Tem pessoas que estão vivendo algo muito mais extraordinário que eu. Aí você fica pensando, cara, para que Deus coloca eu do lado de pessoas que são extraordinárias, dizendo que eu não consigo? Você olha para a Júnia Hayashi, com 5 filhos, indo para as pregações, fazendo um monte de coisa, tem um programa, tem um podcast, tem um monte de coisa, e você fala, mano, ela ainda cuida de um ministério, é líder de um movimento junto com o seu marido, tem um monte de coisa para fazer e dá conta disso? Meu Deus do céu, eu nunca vou chegar lá. Eu acho que ela deve estar definhando, não é possível. Eu não daria conta. Aí você olha para o Theo, aí o Theo está lá, pregando em tudo quanto é lugar, cedo, tarde, de noite. Líder de movimento, líder de igreja, líder de ministério. Aí você vê o grande líder que ele é, e ele ainda tem tempo para ir lá caçar no Alasca. Aí não dá. Não dá, ué. Aí você fala, eu não estou conseguindo pescar ali naquele riozinho perto de casa, que meu tempo não dá. E olha que eu estou tentando mesmo. Mas você olha para ele e fala, não é possível. Ele vive coisas incríveis e ainda tem tempo de ser feliz. Não, a vida dele deve ser horrível. Agora, ele mudou de cidade, foi lá, pastorear em Recife, meu sonho. Meu sonho, pode me enviar para Recife, pode me enviar para onde o senhor quiser. Que seja algo bem ruim, igual um litoral. Mas a comparação tira até mesmo os seus olhos de que Deus já te deu coisas que você só deve desenvolver. E que está faltando de você ser fiel no que Deus te entregou. Mas eu estou dizendo tudo isso para a gente ter o nosso coração desvendado. É para isso que serviu a lei. Nós estamos falando de uma coisa que é muito ruim cobiçar, é muito ruim ter inveja, é muito ruim ser insatisfeito. Eu sei, eu não quero sentir esse sentimento no meu coração. Mas a palavra nos mostra que a lei foi dada simplesmente para levantar essa poeira no nosso coração. No século XVI, um homem chamado John Bunyan escreveu um livro chamado O Peregrino, o segundo livro mais lido da história, depois da Bíblia. Ele escreveu quando ele tinha sido preso por estar pregando o Evangelho. É um livro cheio de alegorias. Olha o que ele traz de cenário, para que eu estou falando isso e o porquê que a lei foi dada a nós. Preste atenção. John Bunyan escreve no seu livro O Peregrino, uma alegoria que representa a conversão e o processo do homem em conhecer a Deus. Existia um homem chamado Graceless, que é desprovido de graça. E aí ele vai e se converte, e agora ele é cristão. Cristão é conduzido por intérprete, que leva ele até uma sala. Nessa sala entra uma pessoa e começa a varrer a sala. Quando a sala começa a ser varrida, uma poeira se levanta. E ali fica insuportável de ficar, porque a poeira estava sufocando ele sai da sala. Só que ao mesmo tempo, ela pega, intérprete, chama outra pessoa para entrar na sala. E agora essa pessoa pega uma água e começa a borrifar sobre o ambiente. Ela borrifa a água até aquela poeira assentar. E agora a poeira pode ser varrida. A primeira coisa é nós entendermos que aquela pessoa que entrou primeiro na sala era a lei. Ela só tinha o poder de revelar a poeira que estava no ambiente. Mas a segunda pessoa que entrou tinha o poder de tirar aquela poeira. E ela vem e molha com a graça do Senhor. E agora aquela poeira é possível, tem a possibilidade de ser tirada. Sabe o que acontece? A gente estava aqui só levantando a poeira, mas eu quero te falar, existe um antídoto para aquilo tudo que o seu coração pode querer viver. Existe na nossa carne, encerrado na nossa carne o pecado, e nós vamos ter que lutar com ele todos os dias. Não é uma coisa que você vence hoje. Amanhã você vai ser tentado a ter cobiça de novo. Amanhã você vai ser tentado a ter inveja de novo. Amanhã você vai ser tentado a ter comparação de novo. E você vai ter que usar esse antídoto contra a serpente, que eu vou te contar qual que é.
O antídoto que Deus nos dá para não ser contaminado, intoxicado pela picada da serpente é confiar em Deus e acreditar que Ele é bom, e não só para com o outro, mas para com você também. Por quê? A palavra de Deus diz: da mesma forma que vocês foram salvos, andai. Como que você foi salvo? Tendo confiança de que Deus era bom. A fé nada mais é do que confiar em Deus, é ter certeza daquilo que Deus está te prometendo. Essa é a fé, e é a fé que te salvou. Então, se você foi salvo por confiar em Deus, agora você anda na confiança em Deus. Você não pode acreditar que Ele é bom para te salvar, mas não é bom para te fazer ter uma vida boa. O que Ele te deu também é muito bom. No começo, quando Ele te deu a salvação, não dependeu nada de você, e você não pagou preço nenhum. Eu quero te falar, da mesma forma que você não poderia fazer nada, agora você também não pode fazer nada para alguma coisa ser acrescentada na sua vida. Então quer dizer que eu não vou viver nada que o fulano vive? Então já entendi agora. Já entendi. Não vou ter. Você está me dizendo então que eu vou me contentar com a parada. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Não é isso que o Senhor tem para nós. Acredite em mim. Antes de eu te falar que você pode ter, não te falta nada. Repete para o seu companheiro do seu lado: não te falta nada. Agora o outro, repete para ele: não te falta nada. O dia que você foi salvo, não faltou nada para essa salvação acontecer. E na sua vida, não te falta nada. Não fique olhando para o que você não tem. Não fique olhando para as circunstâncias da sua vida e achando: está me faltando alguma coisa, algo está me faltando e é isso que está me impedindo de ser feliz. Não está te faltando nada. Preste atenção aqui agora. O antídoto então é confiar em Deus, né? Então, se você tem que confiar em Deus, eu vou te contar uma coisa: para de desconfiar da bondade do Senhor, porque você não está vivendo alguma coisa agora que você achou que deveria estar vivendo. Não fique preocupado com esses estágios da sua vida. Quando você tem uma semente sendo plantada, já existe tudo que ela precisa para ser uma boa árvore e dar o seu fruto. Mas qual é o problema? Deus planta uma árvore que demora 100 anos para crescer na sua estatura perfeita, e planta outra que cresce em 2. E a que cresce em 100, olha para a que cresce em 2 e fala: misericórdia, está todo mundo aqui frutificando, crescendo, e a minha vez não chega. Dentro dessas 2 árvores, já tinha total potencial, mas algumas coisas levam tempo e outras são mais rápidas. Para o propósito que Deus criou elas, qual que é o propósito de uma árvore que chama mangueira? Da manga. E qual que é o propósito de uma árvore que vai dar abacate? Dá abacate. Mas qual é o tempo que leva para cada uma dar o seu fruto? Só Deus pode falar. Só Deus pode determinar. Só Deus teve a capacidade de definir o que isso ia levar de tempo. E agora entra eu e você e fala: eu queria dar fruta igual o abacate. Eu queria dar fruta igual a mangueira. Ela dá fruto mais rápido que eu. As folhas dela não secam, as folhas dela não murcham. Não acontece isso com ela, só comigo. E você tem que lembrar que o Senhor te plantou da forma certa, com tudo que precisava para você cumprir um propósito. E que você não precisa se comparar com a outra árvore que foi plantada, e que vai ter um tempo diferente do seu. E está tudo certo, porque não te falta nada para você cumprir o propósito. Não te falta nada para você ser um bom marido. Não te falta nada para você ser uma boa esposa. Não te falta nada para você ter uma boa empresa. Não te falta nada para você ter o mesmo intelecto que qualquer homem que você admira. Deus te deu o mesmo cérebro, Deus te deu as mesmas capacidades, mas tem pessoas que fazem bom uso disso, e outras acham que todo mundo nasceu com talento, e põe a culpa na genética. Vocês podem parar. É esforço. Então acredite, Deus nos deu a capacidade de cumprir todo o propósito, desde o dia que a gente nasceu. A única diferença é que uma criança, ela está vivendo um processo que um adulto não pode olhar para ela e cobrar ela uma maturidade de adulto. E nem a criança pode se sentir insatisfeita, porque ela é criança. Hoje,
Talvez os seus filhos, você que é pai aqui, não percebam que as direções que você dá são coisas muito tranquilas de se viver na fase onde ela tem maturidade. Mas enquanto ela é criança, ela olha para tudo aquilo e fala: meu Deus, é impossível. É impossível acordar e escovar os dentes, igual meu pai me pede todo dia. Não, é impossível eu arrumar minha cama, isso é muito trabalho. Não, é impossível eu ir para a escola, é muito chato. Aí depois você não estudou e fala: meu Deus, por que eu não estudei? Aí você olha para as circunstâncias da sua vida e fala: nossa, como não era penoso aquilo que eu achava que era. Mas a falta de maturidade sempre vai nos colocar ou com a cabeça no futuro ou no passado. Ou você fica olhando por aquilo que você não fez e hoje você sofre o dano, ou você fica olhando por aquilo que ainda te falta. Mas existe um antídoto: você confiar na bondade de Deus. Deus já te deu tudo que você precisa, não te falta nada. E você não precisa cair nesse conto da serpente, não te falta nada. Queria que a banda subisse, por favor. Nós vamos aqui ver qual que é a diferença de alguém que é fiel e de alguém que não consegue vencer a cobiça e por isso não é feliz. O maior inimigo da felicidade é a cobiça. O que revela a cobiça no coração? Comparação. Mas existe um antídoto: confiar em Deus. E depois que você confia em Deus, agora tem um processo para você viver. Em Mateus, no capítulo 25, no verso 14, nós temos uma parábola para a gente ler. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me foi confiado, confiastes. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, então entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, e que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e ia voltar e receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10. Porque a todo aquele que tem, lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Essa parábola nos mostra que a diferença está na fidelidade com aquilo que Deus te deu. A diferença não está na comparação. Eu imagino que aquele que recebeu 1 talento, olhou para as circunstâncias e viu um recebendo 5 ao seu lado, o outro recebendo 2, e ele falou assim: cara, o que eu recebi é muito pouco, como é que eu vou multiplicar com isso aqui? É melhor eu até esconder, para que eu não perca aquilo que me foi confiado. E aquela pessoa não consegue viver de uma forma que a abundância venha na vida dela, porque ela não é fiel ao que Deus entregou. O que recebeu 5 falou assim: nossa, eu vou ser fiel, multiplicou. O que recebeu 2 falou: vou ser fiel, multiplicou. E o que recebeu 1 poderia ter o mesmo tanto que todos os outros, bastava ser fiel. Quantas vezes ele multiplicasse, seria um número de que ele ia alcançando, de abundância. Ele poderia ter multiplicado a ponto de multiplicar mais do que recebeu 5 talentos. Mas ele parou por achar que o que ele tinha recebido era muito pouco. Sabe o que acontece, irmãos? A falta de gratidão e o entendimento de que o que Deus nos deu já é muito bom,
Deus não deixou nenhum deles sem. Deus deu segundo a capacidade de cada um, é o que diz o texto, a capacidade. E tudo bem, naquele estágio, aquele que recebeu um talento tinha capacidade de ter um talento, mas se ele fosse fiel, ele tinha desenvolvido a capacidade e adquirido mais talentos. O que recebeu 5 já tinha capacidade de receber 5, e aí o Senhor deu 5 para ele. Mas se aquela pessoa que recebe um só, ficar olhando e achando que ela só não consegue porque não recebeu muito de primeira, você não vai conseguir desenvolver o que Deus deu nas suas mãos. Você vai olhar sempre para o casamento do outro e achar que é melhor. Você vai olhar sempre para a vida do outro e achar que a vida dele é melhor. E eu quero te contar uma coisa, se é melhor, é porque aquela pessoa tem sido fiel no que Deus deu. Não é porque o Senhor deu mais para ela. Não é porque o Senhor confiou mais a ela. Ela já tinha capacidade de receber mais, você não. Mas aumente a sua capacidade para ser confiado mais coisas a você. As coisas da vida é para você também. Tudo que qualquer pessoa ao seu lado está usufruindo, eu quero te falar, todo mundo pode ter um casamento feliz. Todo mundo pode criar seus filhos muito bem. Todo mundo pode viver essa correria louca e tudo mais e ainda ser feliz. Porque eu vou te contar uma coisa. Você está olhando e comparando com a vida de alguns, mas eu quero te falar, o cara que vai formar em medicina, a moça que vai formar em medicina, a vida deles é corrida também. Uma pessoa que é um juiz federal, uma pessoa que exerce a sua vida política, uma pessoa que vive qualquer área da vida de exponencialidade, a vida dela é corrida. Porque a vida de todo mundo hoje, nesse mundo acelerado, é corrida. Mas eu quero te falar, se você parar, é pior. Se você olhar e achar que é muito penoso ter um tempo de qualidade com as pessoas que você ama, para desenvolver um relacionamento melhor, é pior. Se você achar que não vale a pena gastar tempo com Deus para crescer em unção, em maturidade, para crescer na palavra, para crescer em conhecimento a Deus, é muito pior. É melhor você, depois de ter tido o seu dia todo corrido, fazer igual a Jesus. Jesus, depois de ter feito tudo que ele tinha que fazer, depois de virar para os discípulos e virar para aqueles que queriam segui-lo e falar, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Sabe o que Jesus fez? Saindo dali, de madrugada, foi orar. Sempre vai ter gente fazendo coisas além daquilo que nós estamos dispostos a fazer. E essas pessoas vão ter mais. Você vai semear, vai colher. Deus vai te confiar, você vai ser fiel, Ele vai multiplicar. Essa é a trajetória de todo ser humano. Comece, independente daquilo que Deus te deu, a ser fiel no pouco. E Ele te colocará sobre o muito. Ele vai te colocar sobre o muito. É uma promessa para aquele que tem fidelidade. Você não precisa cobiçar o que é do outro. Você não precisa olhar e achar que Deus foi bom com o outro e com você, não. Pelo contrário, Deus está fazendo você crescer em capacidade. Porque a sua capacidade antes era de ter 1. Mas e agora? E se ela for de ter 10? E se aquele que recebeu 5 talentos for infiel? E você que recebeu 1 for fiel? E se você que casou novinho e tudo mais, todo lascado? E se você que for aquela pessoa que não estudou? E se você for aquela pessoa que não fez nada na sua vida? Mas agora decide ser fiel. O que Deus pode fazer com você? Queria que você ficasse de pé onde você está. Existe um tempo de maturação para todas as coisas. E a gente precisa amadurecer nas áreas da nossa vida. Se existe alguma área da sua vida que está faltando maturidade, comece agora a ter fidelidade. Comece agora a olhar para as coisas que Deus te deu como um presente. Eu não merecia nada, mas mesmo assim Ele me confiou um talento. É sinal que ainda existe um nível de confiança, mesmo que pequeno. Eu não tinha capacidade de ter 5, mas Ele me viu com a capacidade de ter 1, e eu vou ser fiel nesse 1. Rapaz, eu não merecia nem estar casado, Deus me deu uma esposa. Eu não merecia nem ter um marido, Ele me deu uma família. Agora eu só vou ser fiel no que Ele me deu. Eu não merecia nada disso, e Deus tem me confiado. Tem pessoas que olham para quem tem uma bicicleta e falam, rapaz, ir de a pé para o serviço está difícil. Se eu tivesse uma bicicleta seria bom. Aí o outro tem uma bicicleta e fala, rapaz, se eu tivesse uma moto eu não ia pedalar tanto, ia ser tão bom. Aí o cara que tem a moto fala, rapaz, se eu tivesse um carro eu não ia ficar passando esse perrengue nessas chuvas. E o cara que tem um carro fala, esse trânsito é infernal, eu queria ter um helicóptero.
sempre está olhando para aquilo que não tem. Esquece de agradecer aquilo que Deus já deu. Que o Senhor nos dê um coração de gratidão, satisfação plena. Eu vou te falar mais uma vez, não te falta nada. Deus já te deu todas as coisas. Desenvolva, seja fiel, aprenda a ter satisfação e felicidade, seja momentos bons, seja momentos ruins, seja fiel.